Fala galera, beleza? Bora! Então, tropa, e essa resenha aqui, hein? Os caras sabendo? Ah, sobre a Jojo Todinho, ela reage e responde com deboche e afronta do Ministério da Saúde. Então, cara, isso aqui ficou bem interessante. Com certeza vocês souberam. É, essa semana, né, ela comentou é, sobre o SUS, né? Só que parece que o pessoal não quis entender ou quis distorcer o que ela quis dizer, né? É, ela tinha falado, né, que tem muita coisa que a gente que tem no Brasil, né, inclusive o SUS, que são muito caras. Você paga por elas, mas e são caras. E aquilo não te entrega o valor que você paga. Exemplo, a nossa saúde mesmo. A saúde do Brasil, investimento não falta, né? Tem investimento pra caramba. Só que a gente não recebe de volta esse valor que a gente paga. Ou seja, o SUS, é, por exemplo, é, deveria ter muito mais qualidade, né, pelo valor que a gente paga. Foi resumindo, era isso que ela fez, né, que ela disse, né. Só que aí a, essa menina aqui, a Cariúcha, ela veio defendendo, né, num vídeo esse posicionamento do Ministério da Saúde, né. Aqui no caso dessa matéria aqui, né, até falar, saiba quanto Cariúcha ganhou do Ministério da Saúde para elogiar o SUS. Porque muita gente achou que que esse vídeo que ela fez defendendo o SUS logo depois que a Todinho falou, foi um vídeo espontâneo, né? Tipo, ela simplesmente foi contra, né? Ela acha que o SUS realmente é muito bom, né? É extraordinário, né? Então ela fez o vídeo defendendo essa ideia, né? Só que realmente não foi isso, né? Ela foi contratada para poder falar bem do SUS, né? Para falar, colocar o posicionamento do Ministério da Saúde. Só que do jeito que foi retratado, ficou aparentemente dizendo que o que a Jojo tinha dito, né, que o SUS não presta, né, o SUS não, ninguém deveria usar, o SUS é uma coisa que você não usa, não presta, não tem utilidade. Não foi isso, né? Ela não disse que o SUS é uma coisa que nem deveria usar ou que, né? Mas sim que o serviço que é entregue por ele, né, é muito ruim. E no vídeo que ela fez, né, a Cariúcha, ela aparece, né, defendendo o SUS, falando que o SUS está em tudo, está no tratamento de água, vacina, entre outras coisas. Sendo que a gente sabe que está nessas coisas. O problema não é isso, o problema é que você paga. O jeito que ela fala no vídeo fica aparentemente dizendo que o que está no SUS é de graça. Não é de graça. Você é pago. Aliás, você paga para ter o serviço do SUS. Todo mundo paga. Ou seja, não tem nada de graça, né? O governo não está te dando nada de graça. É você que banca o SUS. Você é o patrão. Só que o governo quer transparecer que não, né? Que aquilo ali é uma coisa grátis que você está recebendo. E nessa matéria fala, né, que em meio à polêmica com o Jojo Todinho do SUS, a apresentadora Cariúcha do Fofocalizando abriu o jogo durante o programa desta segunda-feira e revelou o quanto faturou do Ministério da Saúde para gravar um vídeo em que defende e explica o funcionamento do sistema público, né? De acordo com a própria Cariúcha, o vídeo publicado nas redes sociais do Ministério da Saúde foi gravado de graça, segundo ela. Abre aspas para ela. Sabe quanto eu ganhei para gravar? Nenhum real. Ganhei nada. Juro, eu juro, eu juro.
Inclusive não tem como esconder de você, né, Léo? Fecha aspas, comentou a apresentadora, se dirigindo ao colega Léo Dias. Segundo ela não cobrou nada. Eu acho que está errado, ela deveria cobrar sim, né? Ela é uma pessoa pública, né? Ela tem seu valor, inclusive o posicionamento dela, né? Mesmo que seja um posicionamento vindo do governo, né? Ela deveria cobrar sim, que não existe almoço grátis, né? Cariúcha afirmou que foi procurada pela pasta do governo federal após sair em defesa do sistema de saúde no programa. Abre aspas. Me procuraram depois que eu vim defender o SUS, porque o SUS não é só o hospital e a UPA não. A maioria das coisas vem do SUS. A fiscalização, vigilância sanitária, a água que você bebe, fecha aspas, disse. Beleza, todo mundo sabe disso, né, cara? A gente que paga, nós que pagamos, né, a gente sabe que o SUS está o Sistema Único de Saúde, né, está em várias frontes. O problema não é esse. O problema é o que a Dodinho fala. Tem muita gente que fala bem do SUS, mas não usa o SUS. Tem um plano de saúde, né? E o povão que realmente precisa do SUS, né, que precisa do Sistema Único de Saúde, quando precisa, quando vai no posto ou vai no hospital, né, encontra lugares depredados, faltando médico, faltando enfermeiro, lugar não tem o maquinário ou o equipamento necessário para atender, para fazer uma cirurgia. Tem gente que fica meses para poder fazer uma consulta ou para operar, né? Fazer alguma operação às vezes que seria muito simples para quem tem dinheiro para poder fazer, e você paga caríssimo para isso, né? Então é complicado. Essa foi a treta da semana. É isso aí. E com isso, né, nós também tivemos uma notícia boa, né? O Netinho atualizou seu estado e revela a previsão de alta. Dizer que está tudo certo, graças a Deus, né? Netinho, para quem não sabe, né, é um grande cantor baiano, né? Nos anos 90, início de 2000, ele praticamente mandava, né, nas rádios e nas ruas do Brasil, né? E o cara é extraordinário, cantor incrível, tem muita música legal e que quem não conhece deveria conhecer. Aí essa matéria fala que o tratamento contra o linfoma direitinho, ele usou as redes sociais nessa segunda-feira, né, para contar que encerrou a segunda fase da quimioterapia. Estará em casa em breve, graças a Deus, né? O cantor baiano gravou um vídeo para atualizar seu estado. Abre aspas, estou no hospital, terminando minha segunda fase da quimioterapia. Tudo certo, devo ir para casa depois de amanhã. Ontem fui dormir tarde, assisti Suits, uma série maravilhosa. Começou. E relatou, abre aspas, perdi meu sono, tive que tomar Rivotril. Acordei agora, caído de sono ainda. Tô em braille. Bom dia pra todos. Fecha aspas, encerrou. Isso é bom, né, cara? Ver um cara forte igual ele, né? Tá aí de volta, né? Trazendo alegria pra todo mundo. Se Deus quiser, logo logo vai estar aí. Né? Se quiser, né? Aliás, se quiser não, seria muito interessante, né? O que tem de música ruim hoje em dia. Um cara igual ele talentoso faz total diferença. Total. Quem não conhece a música dele, excelente. E a Katy Perry? A Katy Perry revela detalhes do que fez durante a viagem ao espaço. Para quem não sabe, a Katy Perry mais essas mulheres, que se parece, que eu não me engano, são mulheres de sheiks, uma galera bem rica, através do foguete da Blue Origin, né?
foram ao espaço. Katy Perry embarcou em uma missão espacial nessa segunda-feira. Missão, né? No dia 14 do 4, ao lado de outras 5 mulheres, a bordo de um foguete da Blue Origin. A Blue Origin, para quem não sabe, é do Jeff Bezos, né? Jeff Bezos, dono da Amazon. A viagem foi transmitida ao vivo, monitorada do solo, da decolagem até o pouso. Ao sair da cápsula, a cantora segurava uma flor e ajoelhou, se beijando o chão, emocionada com a experiência. A missão teve duração total de cerca de quase 12 minutos. Um bate e volta ao espaço. Em entrevista, logo após chegar à Terra, Katy Perry contou que canto uma música, What a Wonderful World, de Louis Armstrong, apesar de o restante da tripulação ter pedido para ela cantar suas próprias músicas, como Roar e Fireworks. Faz muito sentido, né? Abre aspas. Eu já cantei essa música outras vezes no passado. Não se trata de cantar minhas músicas. É sobre a união de uma energia coletiva que existe dentro de nós, de todos nós. Fecha aspas, disse ela. E completou. Abre aspas. É sobre abrir espaço para mulheres do futuro, de ocupar espaço e de pertencer. E é sobre deste mundo maravilhoso que vemos lá fora e de o apreciarmos. Tudo isso é para o benefício da Terra, fecha aspas, explicou Katy Perry sobre o momento. Acrescentou Katy Perry que afirmou ainda que fará uma música sobre o momento histórico. É uma coisa extraordinária, né, cara? Sair daqui, né? E ainda mais hoje em dia, né? Que no caso o sistema da Blue Origin, né? Origin, ele é um sistema totalmente automatizado, né? Você não precisa de piloto para poder estar decolando com ele e para conduzir ele na missão, né? Você consegue fazer isso tudo aqui da Terra. É isso aí. Katy Perry fazendo história junto com outras 5 pessoas. E o reality inédito do Boninho para o SBT parece que já tem nome registrado já. Pra quem não sabe, o Boninho, né, saiu da Globo e agora está nos SBTs. Boninho oficializou o registro de uma nova marca do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, indicando o avanço de um projeto inédito que será desenvolvido para o SBT. No caso, ele era praticamente o pai do BBB, né? E agora está trazendo um programa para o SBT. Muitos dizem que é um programa bem parecido, né, com o BBB, só que parece que com pessoas que não eram muito, que o pessoal não gostava muito, né, vão estar se reunidas tudo na casa. Vamos ver, né? Boninho oficializou o registro de uma nova marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde a atração, ainda mantida sob sigilo, deve se chamar Casa do Patrão, título que faz referência ao modo como Silvio Santos, de 30 a 2024, era conhecido internamente pelos funcionários da emissora. Vamos ver, né? Tudo indica que vai ser uma nova Casa dos Artistas, né? Misturada com BBB, né? Ele deve pegar aquela pegada da Casa dos Artistas, né, e misturar com BBB, deve sair alguma coisa inusitada por aí. E o Dr. Renato Aragão, para quem não sabe, né, revela porque a filha virou motorista de aplicativo.
Para quem não sabe, o ator, ele tem uma outra filha, né? Sem ser a filha que todo mundo conhece, né? Que é bastante famosa. Na matéria aqui, né, da Fábio Oliveira, ela fala que o ator Renato Aragão também negou ter escondido a filha lésbica e disse não fazer distinção entre os herdeiros. Não tem nem como, né? Um pai não tem como fazer distinção entre os filhos, né? Aos 90 anos de idade, Renato Aragão tem se mostrado mais sensível com o passar do tempo. O ator, eternizado com o papel de Didi, que já enfrentou críticas sobre seu comportamento nos bastidores, viu seu nome novamente envolvido em polêmica, dessa vez ligadas à filha mais velha, Juliana, fruto de seu primeiro casamento. Recentemente, Juliana apareceu nas redes sociais relatando dificuldades financeiras, o que levantou suspeitas de possível negligência por parte do humorista. As especulações ganharam força após ela ser apontada como motorista de aplicativo e criar vaquinha virtual para comprar medicamentos. Em entrevista dada à Folha de São Paulo, Renato fez questão de esclarecer a situação e negar qualquer tipo de afastamento familiar. Abre aspas, Juliana, minha filha, tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Júnior e a Lívia, nunca fiz diferença, nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problemas nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve, garantiu. Segundo ele, os filhos são independentes e construíram suas próprias trajetórias profissionais. Abre aspas. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos, mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, já até no Google, tá até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular, fecha aspas, completou. Tá certo, né, cara? Cada um tem sua trajetória, né? É bonito da parte dele mostrar que ele tá junto com a família, né? E a família dele é forte, né? Cada um tem seus projetos e continua crescendo. Grande Renato. E é isso aí, galera. Semana Santa, imagem bonita, né? Representa bastante, né? Essa semana. Que todos possam parar o coração um pouquinho, né? Pensar no nosso Pai, que nos criou, que está aí sempre com a gente, né? 24 horas. E que, né, essa semana a gente homenageia ele, né, de uma forma da melhor forma que a gente pode, né, com o maior carinho possível. Semana Santa, né, galera? E é isso aí, turma. Tem muita coisa legal pra gente ver. E o Luciano Hang, ele fez um vídeo, cara, mostrando os casos de pessoas, né, que dentro da loja dele né, afanou, modificou coisas para poder levar, ter algum certo, né, para ganhar alguma coisa em cima, né? Aqui, no caso que ele postou aqui, ó, chegou o momento mais esperado. Vem conferir os amostradinhos que passaram pela Havan no mês passado. Tem cada caso. Um roubou e agrediu nossa equipe, o outro trocou as caixas do produto para tentar pagar mais barato, entre outros. Vamos dar uma olhadinha? Vem conferir os amostradinhos de março, o episódio mais aguardado. Curitiba, Santa Catarina. Olha essa imagem que impressionante. A amostradinha furtou e ao ser abordada agrediu todo mundo.
Não, a pessoa tá errada, né? De estar roubando, foi pega e ainda quer agredir os funcionários, cara. Ou seja, vai só piorando a situação, né? Tem gente que acha que tá vivendo, né, nos anos 80 ainda, anos 90, né, que não existia câmera, não existia, as pessoas eram mais simples, né? Cara, hoje em dia, tudo quanto é lugar que você for tem câmera, velho. Tem câmera te filmando direto ou indiretamente de tudo quanto é lugar. Nesse mês teve um criminoso que quis dar um despertinho. Ele pegou um produto de R$ 749,90 e colocou dentro de uma caixa de outro produto que custava R$ 129,90. Achou que ia ficar de fora. Mas aqui na Avon nada passa despercebido. Manaus, Nossos sistemas de monitoramento inteligentes captam todos os furtos. Não tem Terezinha, jeito. Quem não quer aparecer por aqui, é só não roubar. é É uma uma vergonha, imagem né? mais impressionante do que a outra. Já pensou se isso acontecesse na sua empresa, na sua casa ou com a sua família? Aproveite e conte nos comentários se você conhece algum desses amostradinhos. Guarda Grande. É brincadeira, né? Três Lagoas, meu Deus. Ele foi uma dupla, hein? Criciúma. Avan tolerância zero contra o crime. É isso aí. Tá super certo você, né? Não tem que passar mal mesmo não, né? É complicado. Tem gente que acha que pode levar vantagem em tudo, né? E é isso aí. E Wolverine, galera, ficaram sabendo? Que parece que finalmente, né, saiu a atualização sobre o jogo do Wolverine. Já tem, né, um jogo do Wolverine já que a galera do game, né, já conhece, que é muito bom. Mas aparentemente, né, abre aspas aqui para o universo Marvel, estamos trabalhando ativamente nele. Compartilharemos notícias sobre o jogo quando nós estivermos prontos para compartilhá-las. Não podemos agir em tudo o que é solicitado quando as coisas levam tempo. E recursos, né? É verdade. Tem jogo que leva muito tempo, né? Aliás, todo jogo leva muito tempo, né, para produzir. E de acordo, né, com as expectativas, vai ser um jogo excelente. E a Ludmilla que quer levar o pagode pro mundo todo. Ludmilla quer fazer o pagode um gênero global. Meu Deus. Você vê umas afirmativas, né? Abre aspas. O pagode sempre foi um espaço dominado por homens. Olha pra ver. Eu quero abrir as portas para que mais mulheres possam entrar e ocupar esse espaço. Quero que as pessoas vejam o pagode como um som global, assim como o samba, a bossa nova é. Meu santo Cristo. Alguém tinha que informar para ela que ritmo não tem dono, né? Se você quer tocar um estilo de música, basta você aprender ou criar músicas naquele estilo e você pode simplesmente tocar, né? Se não tem mulheres fazendo pagode, deve ser porque elas não estão interessadas em fazer pagode. Mas se você olhar por aí, você vai ver que tem sim. Tem mulheres sim fazendo pagode. Pode fazer uma pesquisazinha aí. Galera, se vocês souberem, coloca nos comentários aí. Tenho certeza que tem muita gente. E essa música Bambam de Camila Cabello e Ed Sheeran diz que ultrapassou 1 milhão nos streams do Spotify. Dizem que é muito boa, galera. O que vocês acharam? Comenta pra gente aí. Pelo menos muita gente bonita tem, né? E por fim,
que vocês acharam da série da Netflix? A nova série do garotinho, irmão do Virgil, Dave May Cry. Cara, vou mentir pra você não, viu? Eu fiquei decepcionado pra caramba com essa série. Nossa, pra quem conhece a Dave May Cry, né, o jogo, e sabe o que o Dante faz, o que o Virgil faz, o que eles são capazes de fazer, né? As criaturas que eles são, o poder que eles têm, o que eles fizeram com a série, cara. Nossa, tá deplorável. Nossa, simplesmente nerfaram, né? Poxa, o Virgil ser vencido por uma mulher, cara. Uma mulher comum. Ah, mas o Virgil pode ser vencido por uma mulher. Não, cara. O Virgil pode ser. O Virgil, aliás, o Dante, né? O Dante, nos primeiros episódios, acho que no primeiro episódio, primeiro segundo episódio, ele foi dominado por uma mulher. E humilhado, né? Foi dominado, foi vencido, dominado e humilhado por uma mulher. Eu pensei, ah, mas então você está sendo misógino quer dizer que a mulher não pode vencer o Dante? Não, cara, não pode. Não só o Dante, não só a mulher, como homem nenhum. O cara é uma criatura, velho, é uma entidade. Ele tem um poder absurdo. Homem nenhum, mulher nenhuma tem capacidade para vencer aquele cara. Entendeu? Se fosse levado a sério a série, né? Não tem como ele ser vencido. Não tem como ele ser vencido. Entendeu? Eles são uma espécie de entidade. No caso, ele é um híbrido, né, entre coisa ruim e humano, né? Mas mesmo assim, um ser humano jamais conseguiria sequer sonhar encostar um dedo neles. E na série, infelizmente, tá difícil assistir a série, cara. Tá difícil. Não sei vocês, o que vocês estão achando? E os top 5 comunistas? Ah, não vou nem perder tempo com isso não, cara. O David Coverdale aqui diz que o Krypto em Superman é uma espécie de situação de adoção. O Superman está cuidando desse cachorro, mas Krypto é como o pior cachorro do mundo, com superpoderes. Então, ele está sempre destruindo a fortaleza e caçando animais selvagens. Ou seja, o Krypto ele não vai ser nada daquilo que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos, né? Que é um cachorro super dócil, extremamente inteligente, né? Um cachorro que seria o Superman em forma de cachorro, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer. Agora, essa charge aqui, cara, eu não entendi. Vocês conseguiram entender isso aqui? Eu já li isso aqui umas 200 vezes e não consegui entender. Se vocês entenderam, deixa nos comentários pra gente aí. Sou a Mia, sou a tia. Somos maiores fãs. Tchau. Eu sou mesmo demais. Tem maldade, certeza tem, mas eu não consegui matar essa charada até hoje. Já tem dias que eu tô com isso aqui e não consegui. Se vocês entenderam, ai, deixa nos comentários pra nós aí. E o Cristiano Ronaldo ganhou um jogo. Cara, é extraordinário, né? Dá só uma olhada. Então só ganhou, né? Ele faz parte do jogo. It's great. First time in a traditional fighting game. It's a big game. So I'm happy to be part of it. Fury. Using my football moves in a fight. It's exciting. Very cool. The special moves, of course. Ele usa movimentos de futebol, né, para lutar. Ficou bem legal. I always want to give the fans something special. You will enjoy this. It's a new challenge, a new level. Get ready, Softcom. Ficou bem legal, né? O cara tá bem à frente do tempo dele, né?
Enquanto outros jogadores, né, só pensa em futebol, o cara tá no mundo dos videogame, cara. 6-7 é extraordinário. E aqui, pra fechar com chave de ouro, cada filme do Adam Sandler. O Adam Sandler, a garota que é apaixonada perdidamente por ele. Cara, isso na vida real, certeza que seria desse jeito, né? Ai, ai. Não que não possa acontecer. Pode sim. Mas a gente sabe que não é bem assim. Valeu, galera. Obrigado por vocês chegarem até aqui. Muito obrigado. Deixa aquele like maroto. Segue a gente. E, se puder, compartilha. Valeu. Até mais. Daqui a pouco nós voltamos. Tchau, tchau.